Hello, 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 povo! Nós aqui de novo, mais um episódio. Acho que a gente nem precisa mais de apresentações, né? Porque a gente já tá aqui, já é continuação, o pessoal já conhece. Quem não conhece, gente, estamos aqui novamente no Papo Nutritivo. No episódio passado, a gente estávamos falando sobre depressão com a doutora Fran, que é psiquiatra, e agora a gente vai entrar em outro tema também, que a gente estava até comentando aqui antes, né? Isso, sobre o TDAH. Estávamos comentando antes que tá uma loucura, tá, né? Quantos diagnósticos precoces, né? Sim. Exatamente. E uma procura desenfreada das pessoas mesmo. Chega já no consultório da gente, doutor, eu tenho TDAH, eu vim aqui porque eu preciso do... Aí o famoso remedinho, Ritalina, né? Ou Venvose, que são os nomes comerciais. Mas então uma busca desenfreada por esse diagnóstico, diagnósticos precoces, né? Isso é muito preocupante, porque quando a gente fala do TDAH, o que é isso, né? É um transtorno neurobiológico que afeta o campo da atenção e comportamental por causa dos sintomas de impulsividade e hiperatividade. Geralmente, né, a história comum é aparecer antes dos 12 anos de idade e isso acompanha a vida da pessoa em 60% dos casos, tá? Uma coisa importante de saber é que não é porque teve TDAH na infância que obrigatoriamente vai ser um adulto TDAH. Sim. Nós temos remissão na adolescência de alguns casos, tá bom? Mas então, essa procura por esse diagnóstico é porque hoje, se eu tenho uma falta de atenção, se justifica pelo TDAH. Acontece que o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Tá no ranking. No primeiro lugar. Primeirão. Exato. E a ansiedade, ela também afeta a atenção da pessoa, a cognição, né? A habilidade de gerir tarefas, de manejar o próprio tempo, a memória, enfim. Até deixa a pessoa com essa agitação. Então, uma das dificuldades que a gente tem enfrentado na vivência de consultório é que muitas vezes chegam esses pacientes pra gente e querem sair de lá com uma prescrição de psicoestimulante. E isso é muito prejudicial. Porque se não consegue com a gente, vai lá no mercado negro, começa a usar e aí a vida vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Se vira. Verdade. E esse TDAH, esses estresses, né? Você falou de ansiedade, de fatores estressantes, de déficit de atenção. Celular, gente, influencia muito. Muitos estímulos, sabe por quê? Eu até estava lendo uma matéria sobre isso, e aí fala, né, que tá tendo muitos diagnósticos de TDA, de TDAH, por conta de celular. Muitas vezes você tá fazendo inúmeras coisas e aqui, ó, no te celular. prende atenção. Exato, mas aí depende muito do seu interesse por aquilo. Gente, nós funcionamos debaixo de um sistema de recompensa, né? Que é aquele sistema que tá lá dentro do cérebro, numa regiãozinha específica, que depende muito de dopamina para poder funcionar ali. Então, mexer no celular, distrair, fazer coisas prazerosas, é muita dopamina que libera. É um prazer muito maior pra gente do que eu ter que focar no meu estudo, focar no meu trabalho, me livrar dos estímulos externos prazerosos. Então, isso aqui vai justificar um TDAH porque eu não tô conseguindo render, porque é muito difícil para mim prestar atenção, eu prefiro ficar no celular. Isso não é TDAH, né? Nós temos que fazer essa diferença. Então, o que acontece? No TDAH, sempre que a gente falar de transtornos psiquiátricos, vão existir multifatores, ou seja, causas para o desenvolvimento desse transtorno. Tem a parte genética, sim, né? Quando a gente fala de influência genética, o TDAH é um dos transtornos psiquiátricos com maior herdabilidade, ou seja, se eu tenho um pai ou uma mãe com TDAH, é muita chance desse filho vir a ter. Mas vai depender do contexto psicossocial dele, né? Como foi a criação dentro de casa. Nós temos até, inclusive, alguns fatores que a gente chama de variáveis psicossociais, que trazem, assim, que aumentam o risco de desenvolvimento de TDAH numa criança. Por exemplo,
crianças expostas a brigas conjugais dos pais, elas têm um risco quase 12 vezes mais alto, 11,66, mais alto de desenvolver o TDAH. E aí vem a exposição à violência, né, que essa criança possa ter sofrido, um problema econômico, falta de cuidados maternos na infância, fatores intrauterinos, ou seja, a mãe grávida, gestação, a mãe que bebe, que fuma, ou que usa drogas, ou que é exposta a muito estresse nesse período da gestação, e fora outros fatores biológicos, que aí a gente fala do cérebro, né? Que tem ali no TDAH, o cérebro, ele tem um déficit de dopamina e noradrenalina, especialmente na região da frente do cérebro. E aí, com essa falta, a pessoa ela fica com menos controle, menos inibição do comportamento impulsivo. Então, por isso que é muito comum no TDAH a gente ter essa impulsividade toda, né? Então, são vários fatores também que levam ao desenvolvimento do TDAH. Perfeito. E como que a gente diagnostica o TDAH? Perfeito. São 3 campos que a gente costuma investigar os sintomas, né? É o da atenção, que aí é o déficit da atenção, ou distúrbio, porque nem sempre, gente, vai ser falta de atenção. Existe o hiperfoco no TDAH, que é o quê? Ele pode fazer o hiperfoco no celular ou num assunto de grande interesse dele e passar horas prestando atenção naquilo. Uma coisa que a gente acha que TDAH é só não consegue focar em nada, mas não. Tem quando ele acha, quando é interesse, né? Quando é do interesse, porque aí essa coisa interessante libera dopamina, que é o que tá em falta nele, aí ele vai fazer demais aquilo ali, ele vai ficar compulsivo por aquilo. Então é um aumento exagerado da atenção. Mas quando a gente fala pro diagnóstico, então preciso ter, isso se for em criança, nós temos 9, né, sintomas da desatenção. Para um diagnóstico do transtorno de déficit de atenção, TDAH predominantemente desatento, a criança precisa de 6 desses 9 sintomas e o adulto precisa só de 5. Aí eu vou usar uma colinha aqui para vocês, porque é muita coisa, mas é importante. Sim, imagino. Exato. Então, quando a gente fala dos sintomas de desatenção, é aquela pessoa que tem dificuldade de prestar atenção a detalhes e aí comete muitos erros por descuido, dificuldade de manter a atenção em um foco específico ao longo do tempo e especialmente, como a gente já falou, se não for de interesse dessa pessoa. Parece não escutar quando as pessoas estão falando com ela. Então, às vezes, ela tá viajando e depois que ela se pega no assunto, ela já não lembra mais de nada. Não segue instruções até o final, não consegue terminar tarefas que ela se propõe. Por exemplo, é aquela pessoa que você fala: o meu filho, vai lá na sala, leva esse copo e traz para mim um prato com talher. No meio do caminho, isso já fugiu da mente dele. Exatamente. Gente, isso aconteceu uma vez ou outra com a pessoa, vai. Quando a gente fala do transtorno de déficit de atenção, isso tem que ocorrer com uma certa frequência, tá? Continuando, tem dificuldade de organizar tarefas e manejar o tempo. Então, a pessoa com TDA ou TDAH, ela sofre muito em relação a manejo do dia a dia dela. Eu preciso ir lá gravar um podcast com as meninas, mas antes disso eu tenho que passar em tal lugar porque eu vou atender de tal horas até... E nisso eu me perco todo dia no meu dia. A pessoa que tem TDAH, né? Ela não consegue colocar as tarefas e fazer um script para seguir. Ela se perde até no manejo de tempo de estudo. Gente. Tem alguém se identificando? Pois é. Ou se consegue, gente, às custas de muito esforço. A pessoa até cansa, né? A pessoa fica cansada. E aí, tanto se esforçar. E por isso, um dos outros sintomas da desatenção é evitar se envolver em atividades que requerem esforço mental, porque é muito difícil para ele manter o foco ali. Então eu vou evitar de pegar um trabalho para fazer ou de me envolver em algum tipo de tarefa que eu vou precisar demandar muita organização. Então evitar esse esforço mental.
perde objetos com muita frequência. Por quê? Se eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo, a minha mente está em outro lugar, eu pego o meu celular, boto aqui, mas eu não estou prestando atenção que eu peguei o celular. Daí um pouco eu virei e eu não sei onde está meu celular, mas porque a mente estava em outro lugar. Isso é o déficit da atenção. E é facilmente distraído por estímulos externos, pode estar fazendo uma coisa, mas passou uma mosquinha aqui do lado, ele já distrai. Aí nisso que ele viu a mosca, que era para voltar a estudar, ele já viu ali na TV um anúncio interessante, ele já esquece a mosca, vai para anúncio e isso vai ficando. Então é facilmente distraído. E com frequência esquece compromissos do dia a dia. Gente, conta para pagar. O TDAH, ele tem muito problema com gerenciar a parte financeira. Não é porque eu tenho um paciente que ele teve a luz cortada 3 vezes porque ele esqueceu de pagar uma conta de 30, 40 reais, mas porque esqueceu. Isso traz todo um transtorno, né? Porque a mulher chegou no consultório, doutora, eu vou me separar, eu não aguento mais, já é a 3ª vez que a gente fica sem luz. Mas não é porque não tinha o dinheiro, é porque ele simplesmente esqueceu dos compromissos. Sim. Então, desses 9, se você tiver 5 sendo adulto, aí nós já podemos caracterizar um transtorno de déficit de atenção. E é frustrante, tá? É frustrante e isso te deixa triste porque você, tipo, caraca, como que você esquece a agenda que tinha seus compromissos? Ai, fulano me deu a agenda. Ai, legal, vou botar aqui. Aí você sai, esqueci a agenda. Esqueci a agenda. Olhou, beleza, eu vou lá consultar meu compromisso hoje, só que sua cabeça tá em outro lugar. Você leu, mas você não reteve aquilo. Então, isso é o déficit da atenção. E quando a gente fala da hiperatividade, também são 5 dos 9 ou 6 se for criança ou adolescente. Frequentemente agitado, fica balançando, né? Mexendo as mãos, os pés. Não consegue ficar sentado, quieto, parado no mesmo lugar. Tem que ficar levantando. Sente uma inquietude interna, tá? Às vezes ele nem levanta do lugar, porque ainda mais o adulto, ele tem um senso social e ele fala, não posso ficar saindo dessa palestra. Mas fica inquieto, muito perturbado internamente. Tem dificuldade para se envolver em atividades de lazer que são calmas. Então, geralmente, aquela pessoa que sempre quer adrenalina, né? Se for para jogar um baralho aqui, de jeito nenhum. Eu quero ir lá esquiar, fazer não sei o quê, jogar bola, me movimentar. Sente-se com mais disposição do que a média das pessoas. É aquela pessoa que fala muito, mais do que a média das pessoas. Tem respostas precipitadas, aí entra o campo da impulsividade, né? Então, a pessoa não deixa a pessoa completar. Exato. Vai fazer uma pergunta, ele já quer adivinhar e já responde. Não, eu não ia falar isso. Então, interrompe muitos outros. Tem dificuldade de esperar quando é a vez, seja no banco, seja até de uma brincadeira. Aí são os componentes da hiperatividade que tá junto com a impulsividade. Então, realmente, o diagnóstico do TDAH, ele é clínico, mas não basta só ter isso tudo, tá, gente? Vai ter que avaliar. Se começou antes dos 12 anos de idade, tem que ter esse relato, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, então tem que chegar lá de trás, né? E tem que estar presente em 2 campos da vida da pessoa. Seja na esfera do trabalho, né, acadêmico, ou nos relacionamentos amorosos, ou de amizade, ou dentro de casa, no meio social. Então, não é só ter isso, eu só sou assim dentro de casa, com a minha família, mas onde requer que eu tenha postura, eu não me comporto desse jeito, eu presto atenção. E além de estar presente nesses 2 campos, né, trazer um prejuízo para a vida dessa pessoa. Então, realmente, eu tenho uma queda na minha funcionalidade do trabalho, eu tenho problemas sérios por conta disso. Por exemplo, no trânsito, não vê o quebra-mola, passa direto, avança sinal, não vê a placa de pare. Isso daí são coisas que acontecem, ou que devem acontecer, não necessariamente esse exemplo do sinal, tá, gente? Mas tem que ter um prejuízo na vida dessa pessoa por conta desses sintomas de desatenção e hiperatividade. Aí eu posso fechar um diagnóstico. E nesses sintomas de TDAH, pode levar a uma depressão? Então, o TDAH, ele tem comorbidade. 70% das pessoas que têm TDAH,
vão apresentar outro transtorno psiquiátrico comórbido. E o mais comum é, no adulto, a depressão e transtorno por uso de substâncias. Então, por que 50% dos pacientes com TDAH, eles fumam? E isso está muito ligado ao sistema de recompensa, porque como falta dopamina no cérebro, tá sempre procurando uma coisa que vai dar esse prazer para ele. Por isso que aumenta o consumo de bebida, de cigarro, às vezes drogas, para poder compensar a baixa da dopamina, né? Perfeito. Então, sim, predispõe a depressão, além de ter vias aí neurofisiológicas relacionadas entre o TDAH e a depressão, o próprio paciente TDAH, ele muitas vezes tem baixa autoestima, né? Nossa, sim. Eu não consigo... Eu atendi, inclusive, hoje. Doutora, eu me sinto uma burra. As pessoas estão falando, eu não consigo acompanhar o raciocínio. Para eu ler uma matéria, eu tenho que voltar 10 vezes. E aí eu sinto que todo mundo consegue render e eu não consigo. Então, o que tem de errado comigo? E aí isso vai deprimindo a pessoa. Sim. Exatamente. E não é incomum pegar um paciente TDAH deprimido. Sim, até porque, como eu falei, né? Leva uma frustração, fica triste. Cara, eu não quero esquecer. Eu não quero não sei o quê. Não é mais forte que eu. Exatamente. É mais forte que eu. Quando você vê, esqueci, gente. Foi, exato. Que não sei o quê. Você desce o elevador, sobe e desce 3 vezes. Você chega lá, você deixa tudo em cima. Aí pega a chave, sai. Aí quando você volta, esqueci o negócio que eu fui pegar. De você ligar pra pessoa e de perguntar assim, menino, acho que eu perdi meu celular. Com o celular na mão. Com o celular na mão. Exatamente. Ou você tá aqui dirigindo, passa do lugar e fala, onde eu tô? Onde eu tô? Isso é frustrante. Você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Que é isso? Tô enlouquecendo. Exato. E vocês imaginam o prejuízo que isso traz no convívio da pessoa em casa, por exemplo. Outro paciente hoje também, nossa, minha esposa reclama muito que ela fala comigo e eu não tô dando atenção, não tô prestando atenção. É como se eu não me interessasse pelo que ela fala. Porque a mente tá voando. Então, se quem convive com pessoas que têm TDAH não souberem o que é o TDAH, isso pode fazer, assim, terminar um casamento por conta disso. Lógico que a gente não fica mandando perdoar tudo, né? Até porque... Mas tem que ter essa empatia com o outro, né? Ele não escolheu ter o TDAH. Outra coisa muito comum do TDAH, da pessoa com TDAH, é desorganização. Você entra na casa, no carro dessa pessoa, tá tudo fora de lugar. E ela tira um dia lá na semana pra organizar tudo. Isso. Mas o fato... Aí a casa tá um brinco. Mas outro na hora dia que ela... tá. Não, na hora que ela... Na mesma hora, ela pega um copo de água, aí ela fala, cara, eu não vou botar no sofá porque eu arrumei a casa. Mas aí o sistema de recompensa. Ai, mas eu vou ter que ir lá na pia botar esse copo? De jeito nenhum, ele quer recompensa agora. Então eu vou deixar o copo aqui, isso vai me dar aumento da dopamina, eu não preciso. Do nada, a casa vira uma bagunça de novo. Justamente, tem essa dificuldade, sabe? Pra poder desenvolver mesmo na própria organização. Isso traz conflito também dentro de casa, né? Imagina conviver com uma pessoa que é pura bagunça. Sim. Deve ser engraçado. A bagunça em casa não, mas agora no meu carro. Já disse que mulher é mais bagunceira no carro, né? Se tiver TDAH... Eu não consigo bagunçar meu carro. Não, eu consigo mesmo. Bastante. Eu falo, gente, tem até um garfo aqui dentro. Nossa! Eu falo, moça, eu chego pro cara do lavar e falo bem assim, olha, se você acha qualquer coisa aí, não, tá? Se sai um rato aí bater na sua cara... Mas é bem assim, incomoda. Aí você fala, não, depois eu pego. Mas eu preciso Aí você deixa isso pra depois, né? Aí eu falo, sábado eu pego a bolsa, pego tudo, jogo tudo fora. Ai, tá ali. Daqui a pouco passa 30 segundos, aí você olha assim. Do mesmo jeito. Tá tudo lá. Deixa aí, depois eu vejo. Exato, exatamente. E qual é o tratamento? Então, o tratamento do TDAH, quando é em adulto, a primeira linha de tratamento é medicamentosa. Aí nós temos os estimulantes, que aí são metilfenidato, a famosa Ritalina, e o lisdexanfetamina, que é o Venvance. Quando a gente fala de crianças e adolescentes com TDAH, aí o tratamento a primeira opção de tratamento não é já entrar com remédio. Vai ser o quê? Psicoterapia, né? Abordagens psicoterápicas. E aí, no caso de essa criança não responder, é que se recomenda o uso dos estimulantes.
Então, nós temos, vamos falar aqui do adulto, né? Com TDAH. Prescrevemos, então, de primeira linha, ou o metilfenidato Ritalina ou Venvanse, que é a lisdexanfetamina. E aí, no caso de... Pode escolher qualquer um dos dois, isso a gente vai levar em consideração custo-benefício, né? Porque um é muito mais caro que o outro. Mas, de via de regra, não respondeu a um desses, eu posso trocar pelo outro. Se eu comecei com a Ritalina e não deu certo, eu troco pro Venvanse e vice-versa. Sim. Agora, se essa pessoa, por algum motivo, não puder fazer uso, e aí um dos principais motivos, né, transtornos comórbidos, especialmente ansiedade ou depressão, aí quando eu pego um paciente com TDAH, que tem uma comorbidade ali desestabilizada, por exemplo, um paciente que chega ansioso no meu consultório, mas tem TDAH, aí eu não posso já começar com psicoestimulante para ele, porque vai agravar esse transtorno. Primeiro eu vou entrar com remédio para ansiedade, estabilizo o humor do paciente, aí depois eu entro com estimulante para ele. Então tem que estar atento para isso. Por isso que se você acha que você tem o TDAH, não sai por aí comprando esses remédios, procura um profissional, porque se você começa a usar um psicoestimulante com algum transtorno psiquiátrico do humor ou de ansiedade, você pode agravar muito o seu quadro. E aí a pessoa, mas eu quero melhorar a atenção. Aí você agrava mais ainda a sua ansiedade. A ansiedade também prejudica a atenção vai lá embaixo. Então, é um tiro no pé buscar esse tratamento medicamentoso por si só, tá? Perfeito. E esse tratamento, ele tem um tempo, né? Uma duração? Sim. Thalita, eu lembrei agora. Além dos estimulantes, desculpa, mas só voltar um pouquinho para essa pergunta do tratamento. Além dos psicoestimulantes, dos estimulantes que a gente falou, nós temos também antidepressivos que são tratamento para o TDAH. Não são tratamento de primeira nem de segunda linha, né? Mas é de terceira linha, ou seja, a gente usa mais para baixo. Não deu certo com Ritalina, não suportou o Venvanse. Então, vamos para bupropiona, por exemplo, que é uma medicação que também tem indicação para TDAH, ou imipramina. Então, não são só os estimulantes, nós temos essas outras opções, viu? E tempo de tratamento. Não tem uma regra de tratamento, né? Por exemplo, começou lá na infância, tratou por um período aí de 2, 3 anos, a pessoa tá ficando bem, posso tentar tirar o remédio. E muita gente acontece isso, toma dos 7 aos 10 anos de idade e aí depois consegue evoluir bem. Aqueles que sem o remédio. Aqueles que precisam do remédio a longo prazo, nada define assim, tem que ser no máximo tanto tempo. Nós vamos fazer uso de acordo com a necessidade do paciente, sabendo que estimulantes, eles tem potencial para dependência, tá? Então, pode ser que aquela dose, né, há tanto tempo, não faça mais o mesmo efeito, eu vou ter que aumentar. Então, a gente sempre vai colocar na balança de risco-benefício. Tá tomando, já não tem mais benefício, não tá fazendo efeito, tá só aumentando a dose, já superou, né, a dose máxima, então a gente pode tirar esse estimulante, tentar uma outra medicação, um antidepressivo ali no momento, principalmente técnicas psicoterápicas, tá? Então não adianta achar que tudo se resume a remédio só porque falta dopamina, não. Porque tem muita coisa do manejo organizacional da própria pessoa. De ela trabalhar a cognição através das técnicas psicoterápicas. Então, tempo definido para remédio não temos, mas a gente tem que sempre estar em acompanhamento, pelo menos de 6 em 6 meses para quem trata TDAH, para a gente poder ir manejando aí a dose e o benefício de manter a longo prazo o tratamento. Por quê? Pode aumentar a pressão, pode aumentar a frequência cardíaca. Com isso, que são risco os efeitos, né? Exato, a médio e longo prazo, né? Muitas vezes até a curto prazo a pessoa pode ter um pico hipertensivo por conta do estimulante de uso contínuo. Então vale a pena, cada paciente vai ter o seu tempo definido pelo próprio organismo, tá bom? E uma coisa, quando começa a perder efeito, pode acontecer de a gente falar o quê? Entrou de férias do trabalho, entrou de férias da escola, vamos tirar para deixar o organismo ali, né, dessensibilizar da medicação. Aí depois que voltar para a rotina do dia a dia, a gente volta com a medicação. Aos finais de semana também dá para interromper, entendeu? Tudo isso para tentar contornar essa questão da dependência ou da falta de resposta.
Bupropiona resolveu bastante a minha vida, gente. É mesmo? Ai, que coisa boa! Tinha uma inquietude mental, assim, ficava assim... na cabeça, aí faz... De repente, né? Organiza. Ai, o que é isso, gente? O que é isso? Onde eu estou? Onde estou? Que silêncio. Não estou ouvindo mais vozes. Que coisa boa. Ficava uma loucura total, uns pensamentos acelerados o tempo inteiro, a cabeça falando tan. E aí eu comecei a fazer isso também, né? O segundo cérebro que a gente tem que fazer, anotar, organizar e tal. Isso aí. Eu parei de ser chamada de Thalita dentro de casa, agora eles chamam de mãe. Porque eu ficava, Mãe, Thalita! Eu acordei. Aí acorda. Se eu estivesse fazendo qualquer coisa, já era. Podia ficar... Eu lembro uma vez que uma amiga minha tava amiga. Aí eu, tipo, não respondia. Ela deu um grito. Thalita! Aí eu, o quê? Ela, pô, amigo, eu tô te chamando tem um tempão. Minha mente tá em outro lugar. Tava em outro patamar. Aí eu falei, foi ótimo. Tô tranquila. Bom, pois é pra isso que tem que buscar, né? A ajuda especializada. Pra gente poder trazer a melhor qualidade de vida, né, da pessoa, independente de qualquer transtorno psiquiátrico que ela tenha. Mas se tá em sofrimento, tá prejudicando, seja a nível emocional ou a nível funcional, busca um profissional pra te ajudar. Ninguém merece ficar perecendo assim, sendo que tá à disposição dele ferramentas terapêuticas para cessar esse problema, né? Sim. E todo medicamento de TDAH, ele precisa ser associado com algum de ansiedade ou não? Não, só se o paciente tiver uma ansiedade ali comórbida, né? Tem aquele paciente que quando começa, não tem o transtorno de ansiedade, mas eu comecei o uso do medicamento estimulante para TDAH e desenvolvi um transtorno ansioso, porque isso pode acontecer, aí eu vou entrar com tratamento. É por isso que eu pontuo a importância. Sim. Não adianta, não é obrigatório, a não ser para aquela pessoa que já tem ansiedade que não está regulada. Sim. Hoje eu atendi um paciente que chegou no consultório com ansiedade ótima, mas o TDAH ali muito pronunciado. Então já vou entrar aí com psicoestimulante, não precisei mudar a dose dele, porque ele já estava bem tratado, né, a nível da ansiedade. Mas não é obrigatório, não. Tem gente que trata só com estimulante e fica bem, né? Quando é um TDAH puro, aí é ótimo, não precisa associar mais nada. E assim, né, só atentar, gente, cuidado com esses testes de internet. Tem muita gente aí falando, né, que tem TDA, TDAH. Cuidado com os testes de internet. Procura psicólogo que... Acho que tem psicólogos que fazem, né? Não são todos. Exato. Não são todos. Neuropsicólogo, que fazem o teste. Tem psiquiatras também que fazem alguns testes, né? Mas não façam, gente, teste de internet, por favor. Isso confunde muito. Confunde muito, traz mais ansiedade, mais perturbação mental em questão disso, né? Procure um profissional, né, para você realmente, de fato, trabalhar o seu diagnóstico ali. Exatamente. Beleza, eu fui lá e fiz o teste, porque afinal de contas era a forma que eu tinha para acessar e entender um pouco melhor o que eu tenho. Mas não chega lá já vendido pela ideia desse teste, porque é muito, muito comum pegar um paciente com ansiedade generalizada que deu positivo lá pro teste e a gente vai ver, não é TDAH, porque a própria ansiedade, ela compartilha, ela mimetiza ou imita, né, muitos sintomas do TDAH. Então, a própria questão da cognição, da memória, eu não sei se eu falei isso no início ou foi na nossa conversa. Então, a atenção fica prejudicada. Falei, né? Então, não faça essa confusão, porque aí isso dificulta a nossa vida, né, enquanto profissionais da área da saúde. Exatamente. Porque até eu convencer meu paciente a aceitar, tratar aquele transtorno ansioso antes de conseguir a Ritalina, é toda uma volta que a gente tem que dar, e muitos saem do consultório, compram no mercado negro e vai lá e prejudica a vida inteira por conta de um diagnóstico errado aí que conseguiu na internet. Exatamente. Sim, um grande problema, né, dessa questão do profissional é isso daí, né? A gente tem muitas informações e aí a pessoa já vem assim, fulano tomou esse remédio para perder peso e eu quero tomar esse remédio também, né? Não sabendo que
a medicação não seja para aquela pessoa. Exato. Né? Tem várias indicações, várias coisas que a gente precisa ver naquilo ali. Às vezes nem é indicativo de dar alguma medicação. Exato. E a pessoa já vem com essa construção toda, né? Sim. Então tem que tomar bastante cuidado com coisas que vocês veem na internet, né? Claro, como a Fran falou, olhar, você vê e tal, mas ser criterioso, né? Não chegar e falar, eu tenho isso, eu preciso de tomar isso. A informação tá lá para todo mundo. E eu acho isso ótimo, tá? A gente tem muito mais acesso à informação hoje em dia do que anos atrás os nossos pais tinham. Mas a informação tá ali, você pega aquilo e busca alguém que é capacitado para poder filtrar aquilo ali, te direcionar, né? Eu não me atrevo a ler coisas ali sobre, por exemplo, finanças e chegar lá, eu já sei como é que tem que ser. Não, calma, eu procuro, né, um consultor financeiro para ver se eu vou tomar uma decisão certa de acordo com isso tudo que eu li. Porque, gente, é muita coisa para pouco conhecimento, ainda mais quando a gente fala de medicação ou de diagnósticos, né, psiquiátricos. Então você tá lendo ali, mas pega alguém que passou anos estudando aquilo, que sabe organizar tudo isso aí num raciocínio para poder identificar se você tem ou não aquela doença. Perfeito, é isso. Verdade. Gente, o o engenheiro vai fazer um prédio. O cara estudou tantos anos. Ninguém faz um prédio. Exato, né? Nada. Só porque eu peguei umas dicas aqui, Peguei umas dicas e vou construir um prédio. Exatamente. A gente tem que ser... É muito conhecimento técnico e experiência também, né? Sim, verdade. Exatamente isso. A gente estava falando também do uso indiscriminado desses estimulantes, né? Conta, como é mesmo, Bárbara? Você tem visto acontecer o que com o Venvance? Gente, é triste. Venvance está sendo usado, né? As pessoas nem têm diagnóstico, mas usam, mas em rock. Em festas, gente, né? Em festa, em shows. Muita gente tá usando em shows, né? Toma lá às 5 horas da tarde para dar aquele pico de euforia, de socialização, porque é o que dá, né? Pra dar conta de ficar a noite virada em show. Aí então, mistura com álcool, mistura com energético, sei lá mais o que mistura. Mas as pessoas realmente estão usando essa medicação para isso. E mal sabem o risco que elas correm, Exatamente. Né? Porque a própria interação de psicoestimulante com energético, álcool ou outras substâncias psicoestimulantes, isso pode fazer picos de pressão, taquicardia, ou pode até favorecer o infarto, tá? Depender da dose, da interação que ele fizer desse medicamento com outras substâncias. E isso prejudica até o acesso de quem precisa da medicação mesmo, tá? Eu já aproveito e fazer um apelo, gente. Parem de comprar Venvance sem indicação, porque tem paciente precisando, sabe? Com TDAH, com compulsão alimentar mesmo, que não acha na farmácia mais. Olha o ponto, né? Exato, a que ponto chegamos? Isso porque a receita é controlada. Vai saber como eles conseguem essas receitas, né? Então, assim, e é muito arriscado. Um dos efeitos colaterais que o Venvance ou a própria metilfenidato pode dar é psicose. Imagina você desenvolver uma psicose, um quadro psicótico por uso indevido, indiscriminado de psicoestimulantes, né? Você pode aí aumentar a sua pressão, fazer um pico de pressão grave por conta de um uso indiscriminado de psicoestimulante. As pessoas não sabem o risco que elas correm. Pois é. Verdade. E aí, gente, vocês gostaram do papo? Eu amei. Eu amei muito. E você, Bárbara? Eu também amei, com certeza. Fran, você gostou de falar sobre isso? Nossa, foi maravilhoso estar aqui com vocês. E é um papo legal, né? Um papo descontraído, aquele papo tranquilo, que deve ser falado. Falado e refalado e gritado. Sim. Né? Muito. Hoje o acesso às coisas estão muito mais fáceis, né? Sim. Exato. Se não tiver muita consciência, as pessoas vão pro buraco e quando vê, não entende nem por que chegou ali. Exatamente. Pois é, e não sabe nem como que tudo começou. Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala de acesso a tanto a informação e principalmente a medicamentos. Perfeito. Fran, deixa seu arroba. Sim. Gente, meu Instagram é @DRA
Fran Dalcol. Fran é F-R-A-N de navio, D de dado, A-L de laço, C-O-L de laço. Porque assim, eu falo Dalcol, as pessoas dão o quê? Vamos soletrar. Foi um prazer estar aqui com vocês, prazer tá? Exatamente. E obrigada aí por todo mundo que acompanhou a gente. Espero ter ajudado e sigo à disposição. Com certeza. Eu amei. E se você está chegando aqui agora, né, curta, compartilhe o nosso papo nutritivo com elas, comigo e com Bárbara Dariva. Um beijo, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, é isso. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo para vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Beijos.